Boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal scc10.com.br. Nosso convidado de hoje é o deputado Pedro Czai, deputado federal e coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto, boa noite por essa oportunidade, representando aqui o Parlamento Catarinense, que atua cotidianamente no Congresso Nacional para defender os interesses de Santa Catarina. Então, podemos bater um bom papo aqui sobre muitos temas importantes que você considera aqui para o povo catarinense. Perfeito. A gente acompanhou o trabalho, que ainda não terminou, do Fórum Parlamentar Catarinense, em cima do Ministério dos Transportes, mas também da NTT, para buscar uma solução mais justa e rápida dentro dos critérios de engenharia para a questão do Morro dos Cavalos. O que o senhor pode acrescentar depois daquele encontro que as bancadas tiveram lá com o ministro Renan Filho? Primeira boa resposta e vitória do Parlamento Catarinense na relação com o Ministério. Foi entregue já ao Tribunal de Contas da União todo o contrato de otimização com artérias que renova essa concessão. E nessa renovação da concessão, a primeira vitória, que o ministro assumiu publicamente, que o Morro dos Cavalos é a prioridade número 1. Essa é a primeira conquista. A segunda é que, na otimização do contrato da BR-101 Norte, que vai até a divisa com o Paraná, se prevê o investimento antecipado com a renovação da concessão de 10 bilhões de reais. Portanto, o Morro dos Cavalos e as intervenções que vão ser feitas em Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, ou seja, em todo esse trecho de grandes gargalos, está previsto na chamada otimização de contrato de renovação da concessão da BR-101 e também a 116. Portanto, é uma nova modalidade, é uma nova engenharia. A concessão ia até 2033 sem previsão de obras. E nós estamos estrangulados na BR-101. O que o governo federal faz? Antecipa, renova a concessão para mais 15 anos, até 2048, e com isso resolve definitivamente o tema do Morro dos Cavalos. Se é contorno ou se é o túnel, em 120 dias vai ter a decisão, que agora o parlamento, nosso fórum, já solicitou audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União, com o relator da matéria, porque termina 120 dias todo o processo, o TCU dá ok, aí vai para a Bolsa de Valores, na B3, para ver se a Artéries apresenta a melhor proposta de pedágio, melhor viabilidade e cronograma da execução das obras e a solução definitiva do Morro dos Cavalos, a Artéries continua. Se tem uma outra empresa que apresenta uma melhor proposta de viabilidade financeira, de prazo para a execução das obras e um pedágio mais compatível e mais justo, a outra empresa pode assumir a renovação da concessão, que se chama nem mais renovação, se chama otimização do contrato de concessão. Então, eu estou muito contente em nome do Parlamento Catarinense, que foi uma reunião histórica. O Cobalcini foi o coordenador e tem que fazer justiça ao Cobalcini no ano passado, que construiu esse processo. Eu dou continuidade e juntamos as forças políticas de Santa Catarina e tivemos uma reunião histórica. Já está no Tribunal de Contas todas as obras prioritárias previstas na renovação da concessão, tanto da 101 quanto da 116. Bom, nós temos uma rodovia que não é concessionada ainda, que é a 282, que é uma dor de cabeça, tanto para a população da Grande Florianópolis, quanto para a população da Serra e do Grande Oeste catarinense, meio oeste, oeste e extremo oeste. O que a gente pode imaginar que pode acontecer rapidamente com estudos, além dos projetos que o próprio DENIT já anunciou para essa rodovia? Boa, Roberto, porque muitas vezes a gente tem pressa e quer resolver imediatamente. O que a gente percebeu quando o ministro Renan Filho assumiu e junto com o Alisson aqui, não tinha projetos de duplicação, de Lages a São Miguel do Oeste. Então, foi licitado 4 lotes, está em estudos de engenharia, projeto básico, executivo, da duplicação desses 4 lotes, de São Miguel do Oeste até Lages. Ali de Alfredo Wagner até aqui a Palhoça, um estudo para viabilizar a terceira faixa, alguns contornos, algumas intervenções para modernizar esses 100 quilômetros aqui, que estrangula. A gente vem do Oeste todo mês. Quando chega aqui, vai parando.
e aqui de Santo Amaro até a BR-101 fazer uma nova intervenção que está em estudo agora. Então, a 282, continuar modernizando, fazendo manutenção, como foi feito em Chapecó, Maravilha, agora precisa de Maravilha, São Miguel do Oeste, continuar a BR-163 lá, a 158 até a divisa do Rio Grande do Sul, e queremos uma das obras primeiras, além da ponte sobre o Rio Uruguai, lá em Itapiranga, que faz a integração do extremo oeste com o Mercosul e com o Rio Grande do Sul, que é uma obra necessária, uma BR nacional, também fazer o elevado no Irani, que tem muitos acidentes lá, porque é um entroncamento da 282 com a 153. E concluir até o final do ano a 285. O extremo sul precisa integrar o Rio Grande do Sul também, não só com a 101. O famoso corredor bioceânico, ligando até os portos do Chile. É isso. Né? Então, até o final do ano, a gente inaugura, segundo o compromisso do ministro, também a BR-285 na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, vai continuar esse ano. São quase R$1 bilhão que vão ser investidos aqui em Santa Catarina. A continuidade da duplicação da 470, da 280, embora tenha um problema que nós temos que enfrentar, por problema técnico, inclusive, de licitação e de engenharia, que é no Porto de São Francisco, o primeiro lote, o lote número 1 da BR-280, que precisa de intervenção. Então, uma síntese dos desafios que a gente está colocando na área das rodovias. De portos, o governo federal botou... Pois é, eu lhe perguntaria do porto de Itajaí, principalmente, porque agora foi anunciado um aporte aí de 689 bilhões, né? Isso. No ano passado, ano retrasado, 23 para 24, o governo federal destinou 100 milhões para o porto de Imbituba, modernizar o sul catarinense. Estava paralisado o Porto Itajaí há 2 anos. Era o segundo maior porto frigorificado do Brasil. Federalizou porque precisava de intervenção. A prefeitura não tem 600 milhões. O governo federal tem. Por isso que vai fazer lá o pier turístico, 300 milhões. Para o quê? Acolher turistas do mundo inteiro em navios de cruzeiro. O ano passado deu 160 mil turistas. Olha a economia, olha o movimento econômico em Santa Catarina. Além de fazer os moles, além de fazer toda a parte para navios maiores, modernizar o calado lá do Porto Itajaí. Então, o governo federal que investe em Santa Catarina, nas rodovias, nos portos. Aeroportos nós estamos bem atendidos, tá? Não temos grande estrangulamento de aeroporto. Chapecó, Jaguaruna, Correia Pinto, Florianópolis Internacional. Então, o Navegantes, que eu acho que precisaria de algum investimento, mas está concessionado. Portanto, de aeroporto nós estamos bem. Portos, com esses investimentos, nós vamos estar referência para o mundo. E rodovias. Continuar investindo nas rodovias catarinenses. E como coordenador do Fórum Parlamentar, eu vou colocar as rodovias federais, junto com os portos, como prioridade do Fórum Parlamentar Catarinense. Rapidamente, eu sei que o senhor tem ainda aquela expectativa em cima da melhora da malha ferroviária, e sim. Principalmente do Centro-Oeste até Chapecó. Perfeito. Quando se fala em prioridade de ferrovia, por quê? Quem está nos assistindo, ferrovia é um transporte mais barato, Roberto, é um transporte mais seguro, é um transporte ambientalmente mais sustentável, é um transporte que induz o desenvolvimento por onde passa e é um transporte que efetivamente melhora a situação das rodovias de longa distância. E segundo, se do Centro-Oeste que estão fazendo ferrovia bioceânica da Bahia para o Centro-Oeste, para o Norte, para o Peru, para o Chile e para a China, o soja, o farelo de soja e o milho do Centro-Oeste vai chegar mais barato para os porcos da China do que para a agroindústria em Santa Catarina. Então, a primeira prioridade de ferrovia é Maracaju, Cascavel, Chapecó, ligando com o Porto do Rio Grande, ligando com os portos catarinenses. Mas é primeiro o insumo para manter as agroindústrias em Santa Catarina. Né? Precisa chegar. O milho, farelo de soja. E como a nossa agroindústria está crescendo, nós importamos cada vez mais esses insumos que convertem em proteína animal. Nós não queremos vender milho e soja para a China. Nós temos que vender proteína animal, nós temos que vender com emprego brasileiro, com tecnologia brasileira, com agregação de valor aqui. Não deixar eles industrializar. Nós que temos que industrializar a matéria-prima produzida no país, e Santa Catarina é uma referência agroindustrial. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso Ponto Contra Ponto e depois do intervalo conversar com o deputado Pedro Kizai sobre política
aonde ele quer que o Partido dos Trabalhadores vá e a defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente já volta rapidinho. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com o deputado Pedro Kizai, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Orçamento participativo. O que a gente pode dizer que tem de novidade para Santa Catarina, já de olho em 2026? Primeiro, eu sempre fui contra emenda parlamentar, individual, de bancada, de comissão. Nós somos legisladores. O executivo executa as políticas públicas. Mas como eu perdi, sempre, eu transformei as minhas emendas individuais, que são 37 milhões, Roberto, democraticamente. Dividi Santa Catarina em 12 territórios. Agora, no mês de maio, é o prazo que todas as entidades, como aqui do Padre Wilson Gro, apresentou, conseguiu mais de 6 mil votos e vai receber R$1.243.000 aqui para o projeto dos adolescentes, dos jovens, se qualificar profissionalmente, como tantos hospitais, a Fundação ProRim em Joinville, hospital lá em Praia Grande, como institutos federais, como entidades da causa animal, também dos autistas e assim por diante. Então, todo mundo se mobilizou, participou, decidiu. Quem participa, decide. Então, eu democratizei todos. Distribuí, eu sou deputado federal de Santa Catarina, distribuímos os 37 milhões de forma igual e vai ter todo o processo. Quem tem interesse com as suas entidades, acessa lá nossas redes sociais, acessa o edital, que agora é o mês de maio, é o período de apresentar as propostas, tirar seus representantes de cada proposta. 100 assinaturas tinha 5 representantes para ir lá votar, 400 assinaturas para apoiar o seu projeto, tem 20 representantes para ir lá aprovar a sua proposta. Então, é um processo transparente, democrático, não tem orçamento secreto aqui, é tudo transparente e democrático. Pois bem, o senhor tocou no ponto, orçamento secreto, intervenção do Supremo Tribunal Federal com o ministro Flávio Dino, um problema a mais para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que parece que está meio que equacionado no Congresso Nacional. Mas aí eu lhe pergunto, para o nosso telespectador, que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina, a gente sabe da posição mais conservadora do eleitorado no estado, majoritariamente, mas a gente pergunta às vezes por que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem sido tão pouco eficiente em resolver problemas. Começou com a história do PIX, uma fake news que iam taxar o PIX, e agora essas fraudes no INSS. Onde está o erro, o senhor que é do partido dele, do Partido dos Trabalhadores? Eu acho que tem de ações. A gente retomou 80 programas, Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, onde eu falava e dava uma palestra para estudantes e médicos em Jaraguá, voltou os programas, voltou mais institutos federais como Mafra, Tijucas, Campos Novos, voltou novos. Então, temos muitas ações, muitas obras, triplicamos o investimento em Santa Catarina em rodovias, estamos investindo nos portos, 689 milhões em Porto Itajaí, Porto Imbituba, retomando diferentes programas, mas muitas vezes tem um problema de comunicação. Eu acho que a gente tem dificuldade de se comunicar em tempo real. Do PIX, tinha que explicar primeiro, como não se explica. Como também, olha a questão do INSS. Nasceu essas quadrilhas, as principais entidades pilantras, corruptas, em 2019, no primeiro ano do governo anterior. Nosso governo, através da CGU e da Polícia Federal, investiga, faz as operações, põe gente na cadeia, começa a recuperar mais de R$1 bilhão e a gente começa a pagar a conta. Ou seja, o governo que investiga enfrenta o tema da corrupção e do desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas e acaba tendo, às vezes, dificuldade de se defender ou de agir do ponto de vista da comunicação. Eu acho que nós temos que melhorar muito a comunicação. A hora que o povo começa a compreender que nós retomamos a economia, estamos gerando emprego, aumentando renda, estamos em recorde histórico de emprego, ampliando a renda dos trabalhadores, aumentando o salário mínimo acima da inflação. Temos 5 mil
de isenção de imposto de renda a partir do ano que vem. Pois é, pergunta, vai passar? Vai passar, vai passar. Vai mudar um pouco de quem vai pagar a conta, porque parte do Congresso é muito defensor da elite, dos poderosos, dos super ricos que não pagam imposto, e esses não querem que eles continuem não pagando. A média dos nossos salários, de classe média, desconta 27,5. O governo quer cobrar só até 10. Quem ganha 100 mil, 150, 200 mil por mês, só até 10. E mesmo assim, tem setores do Congresso que são contra, mas vamos aprovar, não tenho dúvida, isenção do imposto de renda até 5 mil. Tem o debate da jornada de trabalho, que é mais polêmica, mas o mundo inteiro está fazendo debate. O governo espanhol agora apresentou 37 horas e meia na Espanha, porque está pleno emprego, como no Brasil está pleno emprego, praticamente 6%, é um dos recordes históricos de emprego no Brasil. Então, esses temas do PIX, esse tema do INSS, acho que precisa melhorar a comunicação, porque é o governo que investiga, que monta a operação e muitas vezes é o responsável pela corrupção que nasceu em 2019, no governo anterior. Mas, deputado, o senhor não concorda concorda que demorou para o ministro Carlos Lupe, que é do PDT, um partido até então aliado do presidente Lula, tomar uma atitude, sair do governo? Não, eu acho que sim. Sempre a questão da política sempre é mais complexa, porque mexe com um partido político, com uma bancada, você fala em governabilidade, então sempre o presidente às vezes espera o gesto de quem está envolvido, no sentido, não diretamente, porque não tem nenhuma prova contra o ministro Lupe, mas a possibilidade de continuar as investigações com autonomia e independência. Eu acho que a CGU, Polícia Federal, agora a AGU junto, e ontem eles mostraram, o que aconteceu ontem tinha que acontecer no primeiro dia. Sim. Tinha que acontecer no primeiro dia, explicar pedagogicamente para o povo que a gente está enfrentando e defendendo o aposentado, defendendo o pensionista. Essa semana conversamos com as federações todas, aquelas que não estão sendo investigadas, que teria que separar o joio do trigo. Tem federação aqui em Santa Catarina extremamente séria. Sim. Parabéns à Federação dos Aposentados e Pensionistas da COBAP, mas misturou tudo. Sim. Agora misturou tudo. Então nós temos que defender os aposentados, temos que defender os pensionistas, e parabéns ao nosso governo que está investigando e cobrando e vai pagar, vai ressarcir todos os aposentados e pensionistas que foram prejudicados. E o governo tem que ir atrás e buscar ressarcir aos cofres públicos esse crime que cometeram dessas instituições pilantras que montaram lá em 2019 e que foi se estendendo e agora o governo enfrenta. Eu estou muito contente porque é defender aposentados e pensionistas que trabalharam a vida inteira, que produziram a riqueza do nosso país, tem que ser cuidado com muita decência e com muita dignidade. E o governo agiu certo e está agindo certo, porque está investigando, vai punir e vai ressarcir todos os aposentados e pensionistas. Agora nós vamos falar um pouco de política partidária, nós estamos aí com 2 minutos apertou. só para... O senhor é um filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas acima de tudo é um militante. Né? Foi prefeito de Chapecó, foi vice-prefeito, é deputado federal aí há quarto mandato. Diga-me uma coisa, tem solução para essa queda na popularidade do presidente Lula ou na má avaliação do governo dele? Queda na avaliação, não diria má, queda na avaliação e o reflexo que isso pode ter no Partido dos Trabalhadores ano que vem? Nós temos 2 anos, 1 ano e meio ainda do processo eleitoral. Se a gente pegar as avaliações do Bolsonaro, e quase ganhou a eleição, era muito ruim e pior que do presidente Lula. Segundo, na medida que vai melhorando a comunicação, que vai dando resultado e vai tendo colheita. A hora que tu vê 600 milhões sendo investidos no Porto Itajaí, né, fazendo investimento na BR-101 com a otimização de contrato, modernizando as nossas rodovias, começando as obras dos institutos federais em Santa Catarina, Minha Casa Minha Vida entregando obras, fazer o BRT em Florianópolis, fazer drenagem, macrodrenagem em Joinville, fazendo todos esses projetos. Pé de meia, 60 mil jovens em Santa Catarina recebem o pé de meia, 4 milhões do Brasil, que eu tive a honra de ser o relator, né, que fui autor do artigo 170 das bolsas de estudo, que tantos jovens estudaram, agora mais institutos federais, queremos mais universidade pública, começamos a medicina em Curitibanos, queremos medicina para Joinville, ou seja, isso vai mostrando para a sociedade e prestando contas, melhorar a comunicação, não tenho dúvida que fazendo um governo mediano se reelege.
Rapidamente, se reelege. Eleição no PT em Santa Catarina e no Brasil, para presidente. Presidente do partido. Sim, hoje nós estamos recepcionando aqui recepcionamos em Florianópolis o Rui Falcão, que já foi presidente nacional do nosso partido, um grande liderança, uma grande figura humana, com uma coerência histórica, e nós estamos apoiando o Rui Falcão para ser o nosso dirigente nacional, que tem todo esse preparo e experiência. E em Santa Catarina, tem vários colegas, lideranças que estão se colocando à disposição para fazer um bom debate, como a Luciane Carminati, o padre Pedro, Fabiano da Luz, Carla e outros, e nós vamos construir esse bom debate e, democraticamente, vamos construir a melhor alternativa, e eu quero juntar, buscar unir todo mundo. Até o dia 26 ainda a gente tem prazo para unir todo mundo. Eu tenho, claro, participo de um coletivo interno que tem a simpatia e a preferência pela companheira Luciane Carminati, mas meu papel como deputado federal também interna, buscar agregar, buscar unir e buscar o entendimento até 26. Prova de fogo. O senhor foi ex-seminarista, então tem uma ligação forte com a Igreja Católica Apostólica Romana. Rápidas palavras sobre Leão XIV. Positivo. Me surpreendi positivamente. Eu quase sou padre, faltou só a bênção do bispo para mim ser padre. Fomos crismados, mesmo o bispo e o Roberto. Que alegria ter essa similaridade. E estou muito esperançoso, porque a Igreja Católica deu uma mensagem para o mundo. Um norte-americano papa, um norte-americano que já manifestou publicamente a contraposição e uma crítica à postura do Trump, do jeito que ele está lidando com imigrantes, com as pessoas do outro mundo, com os outros países, com a economia e com o seu próprio povo, e com a democracia. Portanto, passa uma mensagem. E a segunda boa mensagem, que morou no Peru, naturalizado peruano, latino-americano, Papa Francisco, ajudou a retomar o papel da igreja com os temas principais contemporâneos. Uma igreja que se envolve nos temas contemporâneos, se envolve e participa. A fé sem obras é morta. Portanto, a fé, nesse momento da história, a igreja dá uma mensagem extremamente positiva. Eu estou bem contente que um naturalizado peruano, latino-americano, norte-americano, que se contrapõe numa mensagem para o mundo que a igreja não aceita truculência, autoritarismo, desmonte da democracia, desmonte da pluralidade do diálogo das culturas. Ele fala espanhol, fala português, fala latim, fala inglês e italiano. Ou seja, um Papa que dialoga com todas as culturas do mundo. Isso, para mim, é muita esperança e que a fé nos anima a construir uma sociedade fraterna, solidária. Eu não consigo imaginar acreditar em Deus e apoiar a violência, apoiar a morte de alguém. Todos os seres humanos, como filhos de Deus, a fraternidade, a solidariedade, um mundo justo, fraterno, cuidando do meio ambiente também. Leão XIV, muito futuro para ti e para a nossa igreja. Muito obrigado, deputado Pedro Kizai, pela presença. Está sempre à disposição, estaremos sempre à disposição do senhor aqui. Obrigado. Sucesso na sua atividade. Obrigado, Roberto. Coloco à disposição e o Fórum Parlamentar também para os grandes temas para defender Santa Catarina. É isso, gente. Nós encerramos por aqui e voltamos na próxima semana com um Ponto e Contraponto. Grande abraço, bom fim de semana. Até lá.